Senhoras e senhores, permitam-me iniciar com uma reflexão que pode ser surpreendente. A prosperidade não é um evento fortuito. Tampouco é um privilégio destinado a um seleto grupo de afortunados. A construção de patrimônio não é algo que simplesmente acontece a alguém por estar no local exato, no momento oportuno. Pelo contrário, é um campo de estudo, uma habilidade que se cultiva e se desenvolve de maneira deliberada, passo a passo, ao longo do tempo. Considerem a figura do agricultor. Ele não desperta pela manhã esperando que sua colheita surja magicamente. Ele analisa o solo, ele observa os ciclos climáticos, ele compreende a época ideal para o plantio e o momento certo da colheita. Ele identifica quais sementes oferecem o maior retorno e dedica seu tempo e sua energia para dominar esse processo. De forma análoga, você precisa se dedicar ao estudo dos fundamentos da riqueza. Não é algo com que se tropeça por acaso, é algo para o qual você se prepara, algo que você projeta intencionalmente. E aqui reside o ponto crucial. Se a sua vida dependesse diretamente da sua capacidade de gerar prosperidade, e de muitas maneiras ela de fato depende, pois sua saúde e o bem-estar de sua família, sua liberdade e suas oportunidades estão atrelados aos seus recursos, não faria sentido estudar o assunto com uma seriedade e uma urgência que a maioria das pessoas jamais considera. Este é o raciocínio que desejo instigar em vocês. Trate a riqueza como uma questão de vida ou morte, pois, a longo prazo, suas decisões sobre dinheiro e recursos definirão grande parte da direção de sua jornada. Sempre afirmei, e repito por ser valioso, a educação formal garantirá sua subsistência, mas a autoeducação construirá sua fortuna. Reflitam sobre essas palavras. A educação formal é importante. Ela nos ensina a seguir instruções, a compreender conceitos básicos e a conseguir um emprego. Contudo, seu alcance geralmente termina aí. A autoeducação, por outro lado, é onde a verdadeira transformação ocorre. A palavra-chave em ambas é estudo. Estudamos matemática para solucionar problemas. Estudamos medicina para curar enfermidades. Estudamos engenharia para erguer edifícios e pontes. Mas quantos de nós, de maneira verdadeiramente intencional e consistente, já se dedicaram a estudar a arte de construir riqueza? A realidade é que a maioria das pessoas investe muito mais tempo analisando suas séries favoritas, acompanhando fofocas de celebridades, memorizando estatísticas esportivas ou navegando infinitamente pelas redes sociais do que aprendendo os princípios da liberdade financeira. Conhecem os nomes dos atores, mas não os dos grandes investidores. Sabem as letras das músicas, mas não compreendem a linguagem do dinheiro. É por isso que a distância entre aqueles que prosperam financeiramente e os que enfrentam dificuldades tem menos a ver com oportunidade e mais a ver com foco. A riqueza exige estudo, não um interesse casual, mas um aprendizado diário e deliberado. Agora, por que você deveria estudar a riqueza como se sua vida dependesse disso? Porque, em essência, ela depende. Riqueza é muito mais do que apenas dinheiro, é o poder de escolha. São as opções, é a liberdade, é a capacidade de dizer sim a oportunidades e não a situações que não lhe servem. É a habilidade de cuidar daqueles que você ama, de prover para sua família, de ajudar seus pais a se aposentarem com dignidade, de matricular seus filhos em escolas onde possam florescer e de contribuir para causas e comunidades que tocam seu coração. Sem recursos, suas intenções podem ser nobres, mas seu impacto será frequentemente limitado. Imagine querer alimentar os famintos, mas não ter o que oferecer. Querer construir uma escola, mas não ter os materiais. Querer viajar pelo mundo, mas não ter como custear. A riqueza é a ferramenta que transforma esses sonhos em realidade. Permitam-me acrescentar algo. Quando você não possui recursos, a vida pode se tornar uma sucessão de concessões. Mas quando você estuda a riqueza, quando a cultiva deliberadamente, você transita da sobrevivência para a prosperidade. Sua vida, sua saúde, sua felicidade, tudo é impactado pelos recursos que você consegue administrar. Lembro-me da primeira vez que percebi que estava quebrado.
Não era apenas minha conta bancária, era minha mentalidade. Eu estava financeiramente arruinado, sim, mas também estava mentalmente paralisado. Meus sonhos eram grandiosos, mas meu conhecimento era ínfimo. Eu desejava mais da vida, mas não tinha um mapa, um plano ou uma compreensão clara de como chegar lá. Foi quando meu mentor me chamou para uma conversa e disse algo que mudou toda a trajetória da minha vida. Ele me olhou nos olhos e disse: Jim, se você quer ser rico, você deve estudar a riqueza. A prosperidade não é encontrada em pensamentos positivos vazios. Ela é encontrada em princípios, disciplina e ação. Essas palavras me atingiram em cheio. Foi um momento de clareza. Percebi que estava esperando a sorte, aguardando um milagre, quando o que eu realmente precisava era de um sistema, uma filosofia e um compromisso com o aprendizado. Aquele foi o dia em que me tornei um estudante da riqueza. Não apenas um curioso, mas um dedicado, e nunca mais olhei para trás. Quando digo estudar, não me refiro a uma olhada superficial. Refiro-me a um mergulho profundo, realmente profundo. Leia livros sobre finanças, desenvolvimento pessoal, investimentos, empreendedorismo e economia. Participe de seminários, não apenas pela motivação, mas para aprender estratégias e princípios funcionais. Procure pessoas que alcançaram o que você deseja e aprenda com elas. Entreviste-as, se possível. Faça perguntas. Observe. Não se contente com a superfície. Mergulhe como um explorador que desbrava as profundezas do oceano. A riqueza é importante demais para ser tratada com leviandade. Estude-a como se sua vida dependesse disso, porque, de muitas formas, seu futuro certamente depende. A tragédia da sociedade moderna é que as pessoas passam anos estudando como ganhar um salário, como agradar a um chefe, como se manter empregadas, mas raramente estudam como construir independência e liberdade. Elas se concentram na segurança do emprego em vez da segurança financeira. Mas se você deseja uma vida que não é apenas vivida, mas projetada, se quer se libertar do estresse financeiro, você deve estudar com intensidade. Uma das primeiras coisas que você descobrirá ao estudar a riqueza é que ela começa com a filosofia. Não se trata apenas de números, alavancagem ou contas bancárias. Trata-se de como você pensa. Trata-se de suas crenças sobre dinheiro, valor e sobre si mesmo. Se no fundo você acredita que o dinheiro é a raiz do mal ou que pessoas ricas são gananciosas, você inconscientemente repelirá o dinheiro. Se você acredita que não merece a prosperidade ou que ela é apenas para poucos, você sabotará seu próprio progresso sem sequer perceber. Mas se você acredita que a riqueza é uma ferramenta que pode ser usada para o bem, se a vê como um meio de expandir sua vida e ajudar os outros, você a buscará com energia e propósito. Sua filosofia molda suas ações e suas ações criam seus resultados. É por isso que seu primeiro estudo deve ser interno. Estude sua mente, suas crenças, suas atitudes. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente penso sobre a riqueza? O que me foi ensinado? Isso está me ajudando ou me prejudicando? Aqui está uma lição que quero que você memorize. O sucesso deixa um rastro. A riqueza deixa um rastro. Se você vê alguém vivendo a vida que deseja, não perca tempo apenas admirando. Estude essa pessoa. Tome notas. Pergunte-se: quais hábitos ela tem? Como ela pensa de forma diferente? Quais livros estão em sua estante? Que tipo de conversas ela tem? Quais sacrifícios ela fez para chegar onde está? As pessoas prósperas não são um mistério. Suas vidas são livros didáticos abertos, esperando por uma mente curiosa para lê-los. Em vez de dizer, eles devem ter tido sorte, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Observe suas rotinas, suas disciplinas, aprenda com seus erros e suas vitórias. A verdade é que, se você estudar um número suficiente de pessoas bem-sucedidas, verá padrões. E esses padrões, quando aplicados, produzem resultados. E vamos falar sobre uma das partes menos glamorosas, mas mais cruciais da construção de riqueza: a disciplina. A palavra não brilha, mas seus resultados sim. Disciplina é fazer o que você sabe que deve ser feito, quando deve ser feito, quer você sinta vontade ou não.
É escolher a recompensa de longo prazo em detrimento do prazer de curto prazo. Estude a disciplina de poupar, não apenas ocasionalmente, mas consistentemente. Estude a disciplina de investir, não apenas por impulso, mas aprendendo sobre estratégias, riscos e retornos. Estude a disciplina da gratificação adiada, estando disposto a esperar pela recompensa maior. Uma pequena quantia poupada e investida regularmente é mais poderosa do que uma grande quantia gasta impulsivamente. A riqueza não é construída em momentos de euforia, ela é construída em momentos de disciplina. E aqueles que dominam a disciplina geralmente dominam a vida. Outro ponto que quero que você se lembre: estude o fracasso. A maioria das pessoas teme o fracasso. Elas fogem dele, o escondem e até sentem vergonha. Mas o fracasso, se tratado corretamente, é um dos melhores professores que você encontrará. Pense nisso. Quando um negócio vai à falência, há uma história por trás. Talvez tenha sido um planejamento inadequado, gastos impulsivos, ou talvez ignorar o mercado, arrogância ou complacência. Quando o investimento dá errado, há uma lição ali sobre risco, sobre timing, sobre preparação. Ao ler histórias de pessoas que foram à ruína após ganhar na loteria, você descobre que dinheiro sem sabedoria geralmente leva ao desastre. Por quê? Porque dinheiro sem a mentalidade correta é como água em um balde furado, escoa rapidamente. A maioria das pessoas tem tanto medo de parecer incompetente ou de admitir erros que nunca aprende com eles. Elas escondem seus fracassos em vez de estudá-los. Mas um estudante inteligente analisa os dois lados da moeda. O sucesso ensina o que repetir. O fracasso ensina o que evitar. Ambos são essenciais. Se você quer se tornar financeiramente inteligente, sente-se com seus fracassos, escreva sobre eles, analise-os e extraia as lições. Trate-os como livros didáticos. Eles estão repletos de capítulos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Costumo dizer às pessoas para tratarem a riqueza como uma ciência. Isso surpreende alguns, pois pensam que dinheiro é sobre sorte ou acaso, mas existem fórmulas, padrões e princípios que governam as finanças, assim como a gravidade governa o mundo físico. Se você soltar uma folha, ela cai, quer você acredite na gravidade ou não. Da mesma forma, se você gastar mais do que ganha, acabará quebrado. Não importa quão positiva seja a sua atitude. Se você poupar, investir e deixar os juros compostos agirem sabiamente, a riqueza crescerá com o tempo. Estes não são eventos aleatórios, são resultados previsíveis. Não faria sentido, então, estudar esses princípios, tratá-los como leis que você não pode ignorar. O mercado recompensa aqueles que entendem suas regras. Quando você aprende sobre fluxo de caixa, gestão de dívidas, ativos versus passivos, tributação e alavancagem, está aprendendo a mecânica da riqueza. Pense como um cientista. Experimente, observe, ajuste e refine. Teste o que funciona, descarte o que não funciona. Aproxime-se do dinheiro com curiosidade e disciplina, e você descobrirá que os resultados se tornam menos misteriosos e mais replicáveis. Alguns dizem: "Mas Jim, estou muito velho, é tarde demais para mim." Meu amigo, deixe-me assegurar-lhe que esta é uma das maiores mentiras que você pode acreditar. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. Sim, mas o segundo melhor momento é hoje. O tempo não é seu inimigo, a procrastinação é. A riqueza não exige um passado perfeito, exige um presente comprometido. Você pode achar que perdeu oportunidades, mas a vida está cheia de novas estações. Vi pessoas na casa dos 60 anos iniciando negócios. Vi aposentados aprendendo a investir e mudando seu futuro financeiro. Vi pais e avós criando legados que seus filhos e netos agora desfrutam. Nunca é tarde para aprender. Mesmo que você não possa construir um império, pode construir estabilidade. Pode cultivar segurança, pode criar liberdade. Cada passo à frente é melhor do que ficar parado. A chave é começar. Não amanhã, não no próximo ano, mas agora. A idade não o desqualifica. De muitas formas, sua experiência pode lhe dar uma vantagem. Outros dizem: "Mas Jim, não tenho muito com que começar."
Isso, meu amigo, não é um motivo para desistir. É exatamente o motivo pelo qual você deve estudar a riqueza. Se você tem pouco, não pode se dar ao luxo de desperdiçá-lo. Cada real se torna um soldado em seu exército, e seu objetivo é otimizar seu desempenho. Não se trata do tamanho do seu ponto de partida. Trata-se do tamanho da sua visão e da sua vontade de aprender. Vi pessoas transformarem uma renda modesta em independência financeira poupando pequenas quantias consistentemente, investindo com cuidado e se recusando a viver além de suas posses. E vi herdeiros perderem tudo porque não tinham disciplina, plano ou respeito pelo dinheiro. O princípio é este: o que importa não é o que você ganha, mas o que você retém, cultiva e multiplica. Mesmo alguns reais poupados com disciplina superam um salário gasto de forma descuidada. Se você aprender a lidar com pouco, estará pronto para lidar com muito quando chegar. Costumo contar a história de como passei da escassez à prosperidade. Não aconteceu da noite para o dia. Não foi um truque de mágica nem sorte. Foi um processo, um estudo de hábitos, de filosofia e de ação. Todos os dias eu aprendi algo novo. Como pensar diferente sobre dinheiro, como gastar com sabedoria, como investir, como planejar. A riqueza é construída da mesma forma que os edifícios, um tijolo de cada vez. Uma única decisão de poupar, uma única decisão de investir, uma única conversa com um mentor, um único livro que muda sua perspectiva. Essas coisas se acumulam e, com o tempo, criam uma base forte o suficiente para sustentar seus sonhos. É por isso que continuo dizendo, se você quer mudar sua sorte, mude o que você estuda e o que você pratica. Observe seus hábitos diários. Eles estão o levando em direção à liberdade ou à servidão. Mude os hábitos e você mudará o destino. Sua biblioteca deve estar cheia de livros sobre riqueza, não apenas de entretenimento. Pense em sua mente como um solo e em suas ideias como sementes. O que você planta é o que cresce. Se suas prateleiras estão cheias de fofocas, sua mente se alimentará de fofocas. Se suas prateleiras estão cheias de estratégias, biografias e sabedoria, sua mente cultivará estratégias, biografias e sabedoria. Suas conversas devem ser pontuadas por ideias sobre dinheiro, valor, serviço e crescimento, não apenas reclamações sobre o tempo ou o chefe. Suas férias deveriam, às vezes, incluir um seminário, um workshop ou um grupo de mastermind, em vez de apenas mais uma festa ou uma maratona de séries. Por quê? Porque o que você estuda se reflete em seus resultados, e os resultados nunca mentem. Suas finanças, hoje, são um espelho do que você aprendeu e praticou até agora. Se você não gosta do reflexo, mude o que está colocando para dentro. Alimente sua mente com materiais de construção de riqueza e suas mãos encontrarão novas maneiras de criá-la. A riqueza também envolve generosidade. Estude como dar. Parece contraintuitivo, mas uma das maneiras mais rápidas de abrir as portas da prosperidade é se tornar um doador. Se suas mãos estão sempre fechadas, nada pode entrar ou sair. A doação não é apenas caridade, é um princípio de circulação. Quando o dinheiro flui através de você, para abençoar outros, você se torna parte de um fluxo que atrai mais para si. Isso não significa dar de forma imprudente, significa dar com sabedoria e intenção. Apoie causas que importam, ajude pessoas necessitadas, invista nos sonhos dos outros. Quando você doa, algo acontece dentro de você. Você desenvolve gratidão, humildade e um senso de abundância. E o mundo responde a isso. O dinheiro tende a fluir para aqueles que o usam bem, que o circulam bem e que entendem que segurá-lo com muita força pode sufocar seu fluxo. Portanto, aprenda a dar como uma prática. Não apenas quando é fácil, mas também quando é um esforço. Você descobrirá que a riqueza tem uma maneira estranha de retornar aos generosos. Uma das melhores lições que já aprendi foi esta: a riqueza é atraída pelo valor,
Não se trata simplesmente de trabalhar mais ou por mais tempo. Trata-se de se tornar mais valioso para o mercado, para as pessoas e para o mundo. Pense assim: o dinheiro é um certificado de valor trocado. Quando você oferece algo que os outros realmente precisam, desejam ou apreciam, eles estão dispostos a trocar seus recursos por isso. Então, o que determina sua renda não é apenas seu esforço, mas o valor que você agrega. Alguém que prepara hambúrgueres pode trabalhar muito, mas alguém que projeta os sistemas, gerencia a operação ou cria a receita de sucesso agrega um nível mais alto de valor e, portanto, é mais recompensado. É por isso que digo às pessoas: estudem como se tornarem mais valiosos, aprendam novas habilidades, desenvolvam sua comunicação, aumentem seu conhecimento, expandam sua capacidade de resolver problemas. Quanto mais problemas você resolve, mais portas se abrem. Não persiga o dinheiro, persiga se tornar indispensável, se tornar alguém que adiciona mais do que retira. Quando você persegue o valor, o dinheiro persegue você. Estudem os hábitos dos construtores de riqueza. A riqueza não vem da sorte, ela vem de padrões, e esses padrões são visíveis se olharmos com atenção. Os construtores de riqueza levantam cedo, eles planejam seus dias com intenção. Eles investem em si mesmos antes de investir no mercado. Eles evitam dívidas desnecessárias, pois entendem que a dívida pode roubar o amanhã para pagar pelo hoje. Eles rastreiam seus gastos, fazem orçamentos e colocam seu dinheiro para trabalhar para eles, mesmo enquanto dormem. Eles não são seduzidos por qualquer novidade passageira, são disciplinados, deliberados e focados. E aqui está a chave: eles são aprendizes para a vida toda. Estão sempre lendo, ouvindo, assistindo e observando. Se você imitar suas ações, com o tempo, começará a compartilhar de seus resultados. Não é mágica, é método. Da mesma forma que um pianista se torna habilidoso pela prática diária, um construtor de riqueza se torna próspero pelas decisões diárias. Portanto, estude essas pessoas, siga seus movimentos, entenda seu pensamento e, lentamente, integre seus hábitos à sua própria vida. Aqui está outro insight que é frequentemente esquecido. Estude o tempo. As oportunidades não duram para sempre. São como janelas que se abrem e se fecham. Se você está despreparado, a janela pode se fechar antes que você perceba que ela estava lá. Construtores de riqueza são como agricultores. Eles estudam as estações. Eles sabem quando plantar e quando colher. Eles entendem que há um tempo para poupar e um tempo para investir, um tempo para expandir e um tempo para esperar pacientemente. Alguns investimentos exigem ação rápida, outros recompensam a paciência. O tempo pode multiplicar sua riqueza ou reduzi-la. E é por isso que o estudo é tão importante. Quanto mais você aprende, melhores se tornam seus instintos. Você começa a ver as tendências mais cedo, reconhece os padrões e evita os erros que outros cometem por desconhecerem a estação. O tempo não é sobre sorte, é sobre a preparação encontrando a oportunidade. Quanto mais preparado você estiver, mais sortudo parecerá aos outros. Mas aqui está o desafio. Sabedoria sem ação é inútil. Não apenas estude e aplique. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que estão quebradas. Elas leram os livros, podem citar os autores, mas suas contas bancárias não refletem sua sabedoria. Por quê? Porque nunca passaram da teoria para a prática. Ler sobre natação não o salvará de se afogar. Você precisa entrar na água. Ouvir sobre princípios de construção de riqueza não o tornará rico. Você deve agir. Abra a conta, faça o investimento, construa o negócio, poupe o dinheiro, aplique, teste, aprenda, ajuste. A ação gera feedback e o feedback gera crescimento. Então, sim, estude a riqueza como se sua vida dependesse disso. Mas lembre-se, estudar sem aplicar é apenas entretenimento. Aqueles que mudam suas vidas são os que leem um livro e depois fazem algo a respeito. Estude também sua própria mentalidade. Sua relação com o dinheiro é profundamente pessoal, moldada por sua criação, seu ambiente e sua cultura.
Algumas pessoas cresceram ouvindo que o dinheiro é escasso, que é difícil de conseguir, que apenas alguns poucos são destinados a tê-lo. Outras foram ensinadas que os ricos são desonestos ou que querer mais é egoísmo. Essas crenças podem sabotá-lo. Elas criam correntes invisíveis. Você pode ganhar mais, mas gastar rapidamente porque, no fundo, acredita que não merece. Ou pode evitar oportunidades porque tem medo do fracasso. Portanto, examine suas crenças. Pergunte-se, o que eu realmente penso sobre a riqueza? Tenho medo dela, sinto ressentimento por ela. Acredito que é para os outros, mas não para mim? Atualize essas crenças. Substitua a mentalidade de escassez pela de abundância. Substitua o medo pela responsabilidade. O dinheiro não muda quem você é. Ele amplifica o que já está lá. Quando suas crenças são saudáveis, você tratará o dinheiro como uma ferramenta, não como um mestre. Uma mentalidade pobre esgotará até mesmo uma fortuna, mas uma mentalidade rica multiplicará até mesmo uma renda pequena. No final, estudar a riqueza é, na verdade, estudar a si mesmo. Os números, os livros, os investimentos são apenas reflexos da pessoa em que você está se tornando. A riqueza é a evidência de hábitos, crenças, decisões e caráter. É sobre se tornar disciplinado, generoso, criativo e engenhoso. É sobre elevar seus padrões, dizer não ao que não lhe serve e sim ao crescimento. Ao estudar a riqueza, você notará algo fascinante. Quanto mais rico você se torna em conhecimento, disciplina e caráter, mais rico seu mundo externo tende a se tornar. Porque a riqueza não flui apenas para contas bancárias, ela flui para pessoas que estão preparadas para lidar com ela. A riqueza é apenas o placar. O verdadeiro prêmio é a pessoa que você se torna ao longo do caminho. Portanto, faça do estudo um projeto pessoal. Use cada lição para se moldar em alguém capaz, confiante e íntegro. Meu desafio para você hoje é simples, mas poderoso. Pegue um livro, participe de um seminário, ouça um áudio, encontre um mentor. Estude a riqueza como se sua vida dependesse disso, porque, de muitas formas, ela depende. Não deixe seu futuro financeiro ao acaso. Não apenas deseje a riqueza, não apenas fale sobre ela. Aprenda-a, pratique-a, domine-a. Aproveite toda oportunidade para expandir sua mente, aprimorar suas habilidades e fortalecer sua disciplina. Lembre-se, o futuro está chegando, quer você se prepare para ele ou não. Por que não encontrá-lo pronto? Quando você estuda a riqueza de forma profunda e consistente, não muda apenas sua conta bancária. Você muda seus hábitos, seu pensamento, sua confiança e sua capacidade de ajudar os outros. A busca pela riqueza, feita da maneira certa, é uma busca por crescimento. Leve isso a sério. Comece hoje e observe como seu mundo se expande.